Reflexão do dia, João 11. Esse capítulo é fantástico e você certamente o conhece bem. Nele nós temos um dos mais marcantes acontecimentos de todo o ministério de Jesus. E aquele episódio quando Jesus é chamado a Betânia porque o seu amigo Lázaro está enfermo. Jesus demora-se na cidade onde está e quando chega finalmente àquela aldeia, Lázaro já está morto, havia 4 dias de sepultado. Então, na verdade, quando isso acontece, nós vemos o momento que Jesus é recebido pelas irmãs de Lázaro, profundamente entristecidas e como que frustradas em sua expectativa a declarar a Jesus que se ele estivesse lá, o irmão delas não teria morrido. E Jesus tem a oportunidade de conhecer bem de perto o sofrimento do homem diante da morte, o sofrimento daquelas pessoas. Claramente aquele quadro comove Jesus a ponto de ele chorar. E então Jesus caminha em direção ao sepulcro, em direção ao túmulo onde Lázaro está. E naquele momento encontramos o dramático relato da ressurreição de Lázaro. De todos os milagres feitos por Jesus, esse chama a atenção de forma extraordinária por ser a ressurreição de alguém que estava morto havia algum tempo já. Jesus se aproxima do túmulo, lembramos-nos bem de como ele pede que aqueles homens tirem a pedra, e há quem lembre neste ato de Jesus a mensagem e o ensino de que nós precisamos fazer alguma coisa para que ele opere milagres. Em muitas situações de nossa vida haverá sempre a nossa participação conforme o seu comando, mas fechando parênteses, Jesus convida Lázaro a sair e a deixar o túmulo. Ali nós temos uma extraordinária demonstração do poder do Filho de Deus. Mais tarde, o próprio Jesus ressuscitaria dentre os mortos. E a ressurreição de Jesus tem uma sinalização extraordinária, porque ela que aponta para a nossa vida eterna, ela sinaliza a vitória do próprio Cristo sobre a morte. Jesus mesmo chega a afirmar que ele daria a sua vida porque ele tinha autoridade para dar e para tomá-la de volta. Mais adiante, comentando o episódio da ressurreição, o apóstolo Paulo escreve aos Coríntios e na primeira carta, capítulo 15, ele diz: tragada foi a morte na vitória. É emblemático porque nenhum inimigo nos parece tão poderoso. Nenhum obstáculo parece tão intransponível quanto a morte. Até mesmo na nossa cultura, elementos saltam aos nossos olhos que trazem à tona o conceito de que morte é o fim. Até em frases como a esperança é a última que morre, nós temos o conceito de que morte é sinônimo de derrota definitiva. Não para Jesus. Jesus venceu a morte ao ressuscitar Lázaro, como o fizera com o filho da viúva de Naim. Jesus demonstra seu poder ao vencer a morte, ele mesmo. E é este Jesus que pode nos falar de vida eterna. É este Jesus que pode nos garantir o acesso à vida eterna com ele. Por isso, quem crê no Filho de Deus tem a vida eterna. É empolgante ler uma narrativa como esta, que nos lembra que não existe barreira intransponível, dificuldade insuperável e inimigo invencível quando Cristo caminha conosco. Amém.